Você não é preguiçoso. Você é um gênio acorrentado. À noite, no silêncio, quando o mundo se cala, a sua verdadeira natureza desperta. Sua mente pega fogo. Você desenha projetos, resolve problemas complexos, tem conversas que mudariam sua vida, sente a paz da sua meta já alcançada. Nesse santuário interior, você é potente, ilimitado, brilhante. Você toca o divino que existe em você. Você sabe, com cada fibra do seu ser, quem você nasceu para ser. E então, a luz da manhã invade o quarto, e a realidade te atinge como uma âncora. O mesmo corpo que horas antes vibrava com a energia da criação, agora parece feito de chumbo. A clareza se dissipa como fumaça, e uma negociação interna começa. A negociação entre o seu potencial infinito e a procrastinação. E quase sempre, a procrastinação vence, não por nocaute, mas por exaustão. E o abismo entre o gigante que você é em seus sonhos e a pessoa que se arrasta pelo dia se torna a sua tortura privada. Eu preciso que você ouça isto com toda a sua alma. Essa fratura não é uma falha de caráter. Chamar isso de preguiça é o diagnóstico mais superficial e cruel que você poderia se dar. O que você vivencia é um fenômeno de lealdade. O místico Neville Goddard ensinou que o seu mundo exterior é apenas um reflexo da sua lealdade a um estado interior. Se o seu estado de ser, o seu sentimento de casa, se tornou o da dúvida, do cansaço ou do não sou bom o suficiente, então o seu corpo está apenas sendo um servo fiel a esse rei. Ele não está te traindo. Ele está obedecendo perfeitamente à identidade que você inconscientemente assumiu. A neurociência confirma isso de forma avassaladora. O Dr. Joe Dispenza nos mostra que o corpo pode se viciar quimicamente nas emoções do passado. Ele se acostuma com a química da hesitação, com a segurança do não tentar para não falhar. Seu corpo tornou-se a personificação da sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja um lugar de profunda infelicidade. Sua ambição é uma ameaça a esse equilíbrio químico, e por isso ele se defende, gerando o sentimento que você chama de preguiça. É por isso que as dicas de produtividade falham com você. Elas são como tentar podar os galhos de uma árvore doente, esperando que a raiz se cure sozinha. Nós não faremos isso aqui. Hoje nós vamos direto à raiz. O nosso trabalho juntos é um ato de transferência de poder. É um ato consciente de retirar a sua lealdade desse estado de impotência e entregá-la de corpo e alma ao gênio que espera por você. O objetivo não é te ensinar a agir. É despertar a pessoa para quem a ação é tão natural quanto respirar. É fazer com que o seu corpo, finalmente, se curve à grandeza da sua alma. A angústia tem um ciclo, um ritmo quase sagrado. Ela nasce à noite, na euforia silenciosa dos seus planos, quando você se sente invencível. E ela morre ao amanhecer, esmagada por um peso invisível que se instala no seu peito, nos seus ombros, e te impede de executar até mesmo a mais simples das tarefas. Esse ciclo de autossabotagem, de inspirar um futuro brilhante e expirar um presente paralisado, é a prova de que algo muito mais poderoso do que a simples vontade está em jogo aqui. O que sentimos não é uma ausência de energia, é o oposto. É uma energia imensa sendo usada contra nós mesmos. Podemos chamar isso de inércia emocional. Pense nisso como a força de um rio. Seu corpo, por anos, foi condicionado a fluir em uma determinada direção, a manter um equilíbrio químico familiar, mesmo que esse equilíbrio seja o da apatia ou da ansiedade. Sua ambição é uma tentativa de desviar o curso desse rio poderoso. A resistência que você sente, a preguiça, é a força tremenda da água lutando para manter seu leito antigo e conhecido. E aqui reside uma verdade que pode transformar a sua relação com essa força. Essa sua inércia não é sua inimiga. Ela é um sistema de alarme de altíssima precisão. É um guardião,
Ela está gritando em silêncio que existe uma dissonância profunda entre o seu desejo consciente e uma crença que vive nas sombras do seu subconsciente. Uma crença que pode estar dizendo: fazer isso é perigoso, pode levar à rejeição, ou eu não sou capaz de sustentar o sucesso, ou talvez a mais sutil de todas: conseguir isso vai me custar algo que amo e não estou disposto a perder. Sua inércia está te protegendo de uma dor que você nem sabe que teme. O convite, então, não é para lutar contra essa força, mas para ouvi-la, para fazer uma autópsia do sentimento. Da próxima vez que a paralisia te visitar, ao invés de se culpar, pare por um instante. Feche os olhos. Ignore a ordem mental de "eu deveria fazer isso" e mergulhe no seu corpo com uma única pergunta, feita com a curiosidade de um cientista e a compaixão de um amigo. O que exatamente eu estou sentindo agora? É medo? É um tédio profundo? É um ressentimento borbulhando sob a superfície? A resposta que emergir dessa quietude, esse é o verdadeiro bloqueio. A falta de ação é apenas o sintoma. Imagine-se por um momento como um carro de corrida. O motor da sua ambição está ligado em sua rotação máxima, pronto para disparar. Você pode ouvir o poder, sentir a vibração, mas o freio de mão, forjado com suas crenças e sentimentos inconscientes, está puxado com uma força brutal. O cheiro de borracha queimada no ar, o desgaste, o barulho ensurdecedor e a frustração de não sair do lugar. Isso não vem da falta de potência do seu motor. Isso vem do conflito devastador de estar acelerando e freando com toda a sua força exatamente ao mesmo tempo. Existe um erro quase invisível que cometemos em nossa busca, um equívoco que nos mantém acorrentados à mesma frustração. Nós tentamos usar as leis do universo para manifestar a vontade de agir. Em nossas meditações e visualizações, nós nos imaginamos trabalhando duro, superando a inércia, lutando contra a procrastinação. Mas o corpo emocional se rebela, porque no fundo, enquanto fazemos tudo isso, ainda nos sentimos como a pessoa que não quer fazer aquilo. Estamos tentando decorar os movimentos de uma dança cuja música ainda não conseguimos ouvir. É aqui que o segredo de Neville Goddard se revela não como uma técnica, mas como a própria chave da realidade. O princípio é assumir o sentimento do desejo realizado. Neville não nos ensinava a visualizar o caminho pedregoso até o topo da montanha. Ele nos convidava a sentir o vento no rosto e a paz no coração, como se já estivéssemos lá. O convite não é para se imaginar escrevendo o livro, página por página dolorosa, mas para sentir, em cada célula do seu corpo, a serenidade e o orgulho de ser o autor aclamado que segura sua obra-prima nas mãos. Não é para visualizar a si mesmo malhando, mas para habitar agora o corpo vibrante e saudável da pessoa que se move com alegria e gratidão. Esta é a quebra de paradigma que pode libertar você. A ação não é a causa da manifestação. A ação é uma parte do efeito. Ela é a ponte de incidentes, como Neville a chamava, o caminho natural e muitas vezes surpreendente que se desdobra diante de você quando a sua mudança interna já aconteceu. O autor aclamado escreve, não para se tornar um autor, mas porque isso é o que ele é. A pessoa saudável se move não para se tornar saudável, mas porque essa é a expressão natural de quem ela é. A ação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Uma forma de ancorar essa verdade é através do script do estado final. Antes de dormir, no portal entre a vigília e o sono, quando o subconsciente está mais receptivo, o convite é para abandonar a preocupação com as tarefas do dia seguinte. E, em vez disso, escrever ou simplesmente sentir um pequeno roteiro. Um roteiro que não descreve o que você fará, mas como você se sente já tendo realizado seu maior desejo. Mergulhe na paz que isso te traz, no alívio.
na liberdade, no orgulho silencioso. Adormeça nesse sentimento, dê ao seu subconsciente o destino e ele se encarregará do caminho. É como um ator que se prepara para interpretar um rei. Ele pode passar meses no camarim, lendo livros de história sobre como os reis caminhavam, falavam e se sentavam. Ele pode ensaiar os gestos 1000 vezes, mas ele só se tornará convincente para a plateia e para si mesmo no momento em que ele parar de estudar o rei e, em sua imaginação, se sentir o rei. A partir desse sentimento, o andar régio, a voz de comando e o olhar de autoridade não são mais uma performance. Eles se tornam naturais. Você não precisa manifestar a ação. Você precisa encarnar o ser. A ação virá como um reflexo inevitável no espelho do mundo. Existe uma armadilha moderna, um ladrão de ação que se disfarça de virtude. É a armadilha da motivação. Nós nos tornamos consumidores vorazes de inspiração. Assistimos a vídeos, lemos livros, ouvimos podcasts, montamos planejamentos impecáveis. E cada um desses atos nos dá uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa. O cérebro sente que já fez algo importante. Ele recebe o seu pagamento químico apenas por planejar a jornada. E essa satisfação antecipada elimina a necessidade visceral de fato, colocar os pés na estrada desconfortável e real. Nós nos embriagamos com o mapa e nos esquecemos de que o tesouro está lá fora. Por trás dessa armadilha, há um mecanismo biológico de proteção. Grandes metas, sonhos ambiciosos e vagos, quando apresentados de uma vez só à nossa mente, podem ativar a nossa amígdala, o antigo centro de medo do cérebro. A amígdala não entende de sonhos, ela entende de ameaças. E para ela, um desafio esmagador é uma ameaça à nossa sobrevivência. A preguiça que sentimos muitas vezes é, na verdade, uma resposta de congelamento. É o nosso sistema nervoso, em um ato de autopreservação, nos paralisando diante do que ele percebe como um predador grande demais para lutar ou fugir. E aqui reside uma verdade oculta sobre o poder da sua mente. O seu sistema nervoso não diferencia, a nível químico, uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Todas as vezes que você se preocupa com o fracasso da sua meta, que você ensaia mentalmente os cenários de humilhação ou dificuldade, você está, na verdade, treinando o seu corpo. Você está ensinando, neurologicamente, as suas células a associarem o seu grande sonho com os sentimentos de dor e perigo. Você está, sem perceber, treinando a si mesmo para a inação, construindo a própria prisão da qual tenta escapar. O caminho para sair dessa prisão não é lutar contra o guarda, mas sim recabear o sistema de segurança. É um processo de 3 etapas, um diálogo com a sua própria biologia. Primeiro, a meta precisa ser reduzida ao ridículo. Não é sobre escrever o capítulo, mas sobre escrever uma única frase. Isso acalma a amígdala, tornando a ação tão pequena que ela se torna não ameaçadora. Segundo, essa microação precisa ser ancorada a um sentimento elevado. Após escrever a frase, o convite é para gerar uma onda de gratidão por ter simplesmente agido. Criar uma nova associação. Ação é igual a recompensa emocional. E terceiro, a celebração é sobre a evidência, não sobre o resultado. Celebre o fato de que você agiu, de que foi a pessoa que cumpre, não o quão boa foi a frase. Você está construindo uma nova identidade, um novo eu sou. Pense no seu cérebro como um cão de guarda leal, treinado para te proteger de qualquer coisa desconhecida. Se você abre a porta e grita, vamos invadir aquele castelo do outro lado do vale, o cão late, rosna e te puxa de volta para a segurança da casa. Ele está fazendo o trabalho dele. Mas se em vez disso você abre a porta, aponta e sussurra com calma. Ei, vamos só cheirar aquela flor diferente perto do portão?
Ele te acompanha, curioso e abanando o rabo. A jornada em direção ao castelo é exatamente a mesma, mas a abordagem que você usa com o seu guardião interno muda absolutamente tudo. Existe um veneno que tomamos toda noite antes de dormir. É o veneno da culpa. O dia termina, e no silêncio do quarto, repassamos a lista de tudo o que não fizemos. Cada tarefa adiada, cada promessa quebrada a nós mesmos se torna um tijolo. E com esses tijolos de fracasso, nós construímos, noite após noite, as paredes da prisão onde acordaremos na manhã seguinte. A procrastinação de amanhã é concebida na culpa de hoje. Nós fomos ensinados a acreditar em um dos maiores mitos da experiência humana. A crença de que o passado é fixo, de que o dia que terminou é um capítulo encerrado e imutável. Mas para a consciência, para o arquiteto da sua realidade, o tempo não é uma linha reta, é um oceano. E o sentimento que você ancora sobre o seu ontem se torna a correnteza que determinará a direção do seu barco no hoje. Você não acorda do nada. Você acorda mergulhado na química emocional que cultivou antes de dormir. É aqui que Neville Goddard nos entrega uma das ferramentas mais poderosas e incompreendidas da criação consciente, a técnica da revisão. O convite é para, ao se deitar, no estado sonolento e fértil antes do sono, viajar de volta pelos eventos do seu dia. Como um diretor de cinema revendo as cenas, e quando você encontrar um momento que te trouxe dor, frustração ou inércia, a conversa que não aconteceu, a tarefa que foi evitada, você não deve se lamentar. Você deve reescrevê-lo. Em sua imaginação, com os olhos da mente, veja-se agindo de forma diferente. Veja-se levantando com calma e energia. Sinta a textura da ferramenta em sua mão. Ouça o som das teclas sendo digitadas. E o mais importante, sinta o alívio, a satisfação e o orgulho, inundando o seu corpo como se aquilo tivesse realmente acontecido. O ponto onde a maioria das pessoas falha ao tentar isso é crucial. Elas fazem da revisão uma tarefa mental, um filme mudo e sem emoção. Mas a chave não está na imagem. A chave está no sentimento. O seu subconsciente não fala a língua das palavras, ele fala a língua das sensações. Você precisa gerar a assinatura vibracional do dever cumprido em seu corpo com tanta convicção que o seu cérebro, sem alternativa, aceita essa nova memória como a verdade. Ele anula o registro do fracasso e o substitui pelo registro do sucesso. Pense neste ato como uma jardinagem da alma. Ao final de cada dia, em vez de permitir que as ervas daninhas da culpa e do arrependimento criem raízes profundas, envenenando o solo da sua mente, você se torna o jardineiro. Você caminha pelo seu jardim interior. Arranca cada erva daninha pela raiz e, no lugar, planta deliberadamente as sementes da realização, da paz e do poder pessoal. Você não está mentindo para si mesmo. Você está limpando o terreno sagrado da sua consciência para garantir que a colheita de amanhã seja inevitavelmente magnífica. E se, depois de tudo isso, a resistência persistir? Se mesmo com as técnicas e a nova consciência, uma parte de você simplesmente se recusar a se mover? Precisamos então olhar para o bloqueio mais silencioso e talvez o mais profundo de todos. Aquela sensação estranha e desoladora de que você deveria querer algo, o sucesso que todos aplaudem, o dinheiro, o corpo perfeito, mas uma parte antiga e sábia da sua alma simplesmente não se importa. Essa não é mais a paralisia do medo, é a paralisia da ambição emprestada. Isso é o que podemos chamar de dissonância da alma. Sua alma, sua essência mais pura, possui uma assinatura vibracional única, como uma impressão digital cósmica. Ela tem um propósito, uma música para cantar neste mundo.
Se a meta que sua mente consciente persegue vibra em uma frequência que não é coerente com essa música, uma meta nascida do ego para provar valor, da vingança para superar um trauma, ou da necessidade de ganhar a aprovação da sua família ou da sociedade, sua energia vital, a força mais fundamental do seu ser, se recusará a patrociná-la. Ela não irá alimentar uma jornada que não é sua. E aqui chegamos à revelação mais contraintuitiva e libertadora de todas. A preguiça, neste contexto, não é um defeito. É um ato de suprema inteligência. É um ato de autopreservação do seu eu superior. É a sua intuição, a sua alma, gritando no silêncio ensurdecedor do seu corpo. Este caminho, por mais brilhante que pareça, vai nos levar para longe de casa, não em direção a ela. A sua resistência é, na verdade, a sua mais leal bússola interna, tentando desesperadamente te salvar de um sucesso que te custaria a alma. Para trazer luz a isso, o convite é para uma corajosa auditoria da ambição. Pegue a sua principal meta, aquela que te causa tanta luta, coloque-a diante de si, em seu altar interior, e faça a ela as perguntas mais honestas que conseguir. Primeira: se eu já tivesse todo o amor e toda a aprovação do mundo, incondicionalmente, eu ainda desejaria isso com a mesma intensidade. E a segunda, ainda mais profunda: a quem, exatamente, eu estou tentando provar algo com essa conquista? Permita que a resposta venha do silêncio, do seu corpo, e não da sua mente racional. É como se você estivesse tentando há anos abrir uma fechadura com a chave errada. A chave é magnífica, de ouro maciço, lindamente desenhada. É uma chave que todos admiram e que muitos matariam para possuir. E você passa seus dias e noites forçando-a na sua fechadura, gerando atrito, frustração, quebrando a chave e danificando a porta. Você se sente um fracasso por não conseguir abri-la, sem perceber em momento algum que a sua porta, a porta única da sua alma, se abre com uma chave muito mais simples, modesta e pessoal. Uma chave que esteve o tempo todo esquecida no seu próprio bolso, esperando apenas que você parasse de olhar para fora e finalmente olhasse para dentro. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao verdadeiro começo da sua. Se há uma única verdade que precisa ecoar em seu ser, é esta: a batalha para superar a inércia nunca foi sobre se forçar a agir. Foi, e sempre será, sobre se tornar a pessoa para quem a ação desejada é apenas a expressão natural de sua identidade. A mudança que você busca não é uma mudança de comportamento, que é sempre temporária e exaustiva. É uma mudança de ser, que é permanente e sem esforço. O princípio final de Neville Goddard, o ápice de sua sabedoria, é um convite para o fim de toda luta. Ele nos diria: pare de lutar contra as sombras na parede do seu mundo. As circunstâncias, a preguiça, a falta de resultados são apenas sombras. Em vez de lutar contra elas, o convite é para se virar para dentro e mudar o eu sou que está projetando a sombra. A partir de hoje, a sua prática não é fazer, é ser. É declarar para si mesmo no silêncio do seu coração até que se torne a sua única realidade. Eu sou produtivo. Eu sou disciplinado. Eu sou a pessoa que realiza com calma e poder. Sinta a verdade disso vibrando em seu peito agora. E observe como o mundo das sombras se reorganiza para espelhar a sua nova convicção. E entenda que este não é um exercício puramente místico, é um comando biológico. O Dr. Bruce Lipton nos prova que ao praticar o sentimento do desejo realizado, você está enviando sinais químicos e eletromagnéticos radicalmente novos para os trilhões de células do seu corpo. A epigenética nos ensina que é o ambiente da célula, determinado pelos nossos sentimentos e crenças, que controla a expressão dos nossos genes.
Ao mudar o seu estado interno, ao escolher conscientemente habitar a frequência da realização, você está literalmente reescrevendo a sua biologia a nível celular. Você está ensinando seu corpo a sair do modo de sobrevivência, que se manifesta como medo e preguiça, e a entrar no modo de criação, que se manifesta como ação inspirada e fluxo. Portanto, o seu convite a partir deste momento não é para se chicotear para fora da cama amanhã. É para, com uma compaixão radical, fazer a si mesmo as duas perguntas mais importantes que existem. A primeira: qual estado eu estou habitando agora? E a segunda, a pergunta que te devolve todo o seu poder: e qual estado eu escolho, soberanamente, habitar a partir deste instante? Comece pequeno. Ocupe o estado do seu desejo realizado por apenas 60 segundos. Sinta-o, respire-o, seja-o. Esse é o primeiro passo para a sua liberdade. A ambição não precisa de um soldado para executá-la. Ela precisa de um lar para habitar. Esse lar é o seu estado de consciência. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Amanhã trago uma nova mensagem para transformar o seu dia. Até breve!